Fala galera, beleza? Hoje eu quero dar continuação ao meu vídeo sobre como desenhar peixes, né? Expandindo para um novo tópico que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho mais em continuidade de texturas, né? E como fazer a distribuição dessas texturas também, né? Então nós vamos falar sobre peixes um pouquinho de novo, né? Então usando aí o pirarucu como um exemplo, né? De um peixe que é mais comprido, né? Então a distribuição dessas escamas e detalhes vai ser um pouco diferente, né? Também vamos usar as enguias, né? Que são quase que uma continuação natural em direção às cobras, né? E finalmente a cobra como uma base para estudo, né? A maioria dos estudos que eu trouxe aqui são na temática das cobras, tá? Vou usar todos esses exemplos que vocês estão vendo aí na tela, vamos passar por eles rapidinho e depois ver alguns exemplos que eu fiz, né? E alguns problemas que eu encontrei aí para vocês levarem como até desafio para o trabalho de vocês daqui para frente, beleza? Então vamos lá, né? Vamos mergulhar aqui nos exemplos, né? Começando por esse desenho super bacana do Jonathan Kuo. Mais uma vez, o Jonathan Kuo ele é bem de blocar, né, em shapes e volumes simples. Então é interessante ver como também nas cobras é possível fazer essa blocagem, né? E aí depois para o corpo, nesse caso aqui, ele está fazendo uma blocagem quase que quadrada, então vai depender um pouco da cobra, né? Ela vem né, com um formato, né, talvez nesse caso aqui mais hexagonal, e aí a gente vai ter que entender para cada um dos animais que a gente vai trabalhar se ele vai ser um pouco mais redondo. O que é importante também no lado do animal mais redondo é a gente pensar sempre nas elipses, né? Então a gente sempre pensar em formas circulares, né, que estão e linhas de contorno que estão em volta daquele elemento, né? Então a gente vai ver mais para frente alguns exemplos, né? E sempre lembrar como é que a gente consegue fazer isso. Aqui tá meio que quase no mesmo valor ali, vou deixar um pouquinho mais escuro, né? A gente pensar sempre que vai ter, né, esse cilindro aqui que a gente está desenhando, que é um grande cilindro flexível, né, no final das contas, tá? E aí, como que a gente vai organizar as escamas, né, e detalhes para que faça sentido, principalmente mais na região da borda, como é que a gente vai organizar peso de linha, né? Tem um monte de questões para a gente pensar, né? Nesse caso aqui é legal, organizou mais o peso de textura próximo da cabeça para também trazer um pouco a leitura para cá. Mesma coisa aqui, né? Os maiores contrastes estão na cabeça para trazer a leitura bem para cá, né? E aí aqui você vê que quase não tem detalhe nenhum. Aí aumenta um pouquinho a quantidade de detalhe e vai chegando na cabeça onde vai ter a maior quantidade de detalhe, variação tonal, variação de cor, né? Então para trazer realmente a leitura para o ponto focal, tá? Um ótimo exemplo disso é esse aqui feito pela Sorry Kim, né? O nome dela está aqui embaixo. Que é esse pirarucu, e foi muito legal quando estava procurando algumas referências. Esse peixe é magnífico, né? Em inglês ele chama, né, ou o nome científico, Arapaima giga. E aí foi muito legal ver exatamente essa referência às distorções que ela faz, né? Então até a angulação que ela deixou muito mais expressiva aqui, que na verdade aqui você vai ter uma coisa muito mais reta, né? Mesmo aqui na cabeça você tem uma ondulaçãozinha ali, mas é completamente diferente do que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo uma parte mais reta e depois um ângulo bem expressivo subindo, até subindo tudo aqui. E na parte de baixo, principalmente, bastante ênfase, né, na cabeça, para deixar bem mais pontiaguda. É interessante também a inversão, né, valores bem escuros, mas bem uniformes na parte aqui mais da cauda, né, para que o olhar siga nessa direção, né? Muito difícil organizar essas texturas, depois vocês vão ver como que eu tentei fazer, né? Achei interessante a forma que fez aqui, acho que perde um pouco a volumetria, ficou um pouquinho flat,
né? Então talvez alguma outra forma de resolver que talvez tirasse um pouquinho dos valores aqui, né? Deixasse um pouquinho mais claro e aí trouxesse um pouquinho mais a leitura de peso aqui para essa região aqui, talvez ajudasse a dar um pouquinho a sensação, né, de volumetria um pouco mais fácil, né? Mas enfim, são exemplos para a gente tentar entender um pouquinho como é que ela fez e como que a gente pode fazer o nosso para tentar... e ela vai direto na caneta, né? O que também não tem muita volta, né? Uma vez que você fez. O que é impressionante também, por sinal. Mas você vê que só dando uma simplificadinha aqui, a gente vai ganhando um pouquinho mais de volume, né, em algumas partes. E aí a gente pode trazer um pouquinho mais desse valor mais escuro daqui de cima, né, para dar um pouco mais de detalhe nessa borda e trazer um pouco da leitura dessa volumetria, né? Mesma coisa aqui embaixo, tem um pouquinho mais desses elementos de textura e tal, tentando trazer um pouquinho essa leitura mais assim. Lógico, fiz um pouco rabiscado, rápido, né? Aí dá pra gente ver a diferença, o que faz sentido, o que não faz, e experimentar mesmo. Então é bem legal ver um exemplo direto da referência, né? Ver como ela toma as decisões. E aí vários outros exemplos, a gente já viu nos peixes, né? Muito disso aqui é repetição, mas eu gosto da forma como organiza até o valor baixo, né, para trazer a leitura para a cabeça, né? Às vezes ele é um guia, né, quase que uma seta na direção da cabeça, e a gente vai procurar olho, né? Essas coisas é natural até do ser humano procurar um pouco essa conexão. Achei muito legal a forma que resolveu a boca aqui, então tem muita coisa bacana. Peguei algumas enguias também que ela fez, né? Então é interessante ver a distribuição de textura, como vai diminuindo, né? Principalmente aqui para baixo. Né? Então, é muito essa questão de como eu foco, né? Uso um ponto focal, né, bem claro e faço essa continuidade sem perder o interesse, né? Então, nesse caso aqui, o valor baixo, ele ajuda também a ganhar interesse aqui atrás, né? Aqui eu já acho que é menos feliz, né? Pelo menos na minha opinião. Né? Eu acho que ela poderia ter usado valores mais baixos, talvez para dar um pouquinho mais de senso de leitura, mas ela quis usar bem na linha e menos blocagem de massa de valor, né? Então ela usou menos textura. Então você vê que o rosto aqui é bem detalhado, bastante textura, e aí depois você vai perdendo aqui ao longo do corpo, assim como a gente viu lá com os peixes lá atrás, né? Um outro exemplo de artista que eu gosto muito e uso muito é a Jo Cooper, né? Eu gosto realmente muito do trabalho dela. Eu gostei, esse é um exemplo recente que ela postou, né? Gostei também como ela estrutura aqui. Aqui está um pouquinho embaixo, mas como ela coloca detalhes, né, em alguns lugares mais densos, e aí em alguns lugares quase sem detalhe, e aí ela põe um pouco de densidade de detalhe de novo, e vai andando assim, né? A parte de baixo tem menos detalhe do que a parte de cima, né? E assim ela estrutura essa leitura. Lógico, a cobra aqui não é o principal da leitura da imagem, mas funciona muito essa forma também de organizar as texturas. Tá? Eu vou falar um pouco de rendering e estilização também, mas no final das contas eu acabei indo mais para o desenho nos meus exemplos. Tá? Renderização é um exemplo bem bacana do James Gurney, né, no livro dele do Caroline Light. Eu vou colocar uma review que eu fiz aí na descrição do vídeo e também o link para o livro. É um livro muito bom, né? E aí aqui ele fez essa imagem, se não me engano, para a National Geographic. Então é bem legal ver a reflexão, né? Esse exemplo é para isso. Então a pele molhada e as escamas. Então ele usa o formato das escamas para mostrar a reflexão aqui, o que eu acho muito bacana, né? O que tem menos aqui na cabeça, mas poderia até ter um pouquinho mais por causa da pele molhada, né? Então é bem interessante de ver como ele organizou até a leitura, né? Para a gente ter regiões que tem menos contraste aqui na frente e o mais contraste chegando até a região da cabeça, onde baixou bastante o valor aqui atrás, né, da cabeça, para dar essa leitura um pouco mais fácil. Eu gosto muito dessa peça do Vance Kovacs também, onde ele organiza bem a leitura, não tem tanta renderização, ela é bem solta, né, foi feita para o Jungle Book. E aí é bem legal
o uso das texturas, né, é bastante forte, próxima da cabeça de novo, né, um pouquinho de contraste grande para levar o olho para cá, né, a própria imagem como um todo ela já leva teu olho para essa direção, né, a própria cabeça é quase que uma seta, né, te trazendo para o Mowgli aqui, mas também a distribuição de texturas e detalhes, né, então você tem os detalhezinhos aqui, esses pontinhos, você tem uma parte mais escura aqui e aqui muito mais solto, né? Então vamos dar aqui um pouco para o lado com a imagem, muito mais solto, né? E aí ele vai aumentando a densidade de detalhe e o acabamento quando chega mais próximo do ponto focal, que é essa região aqui, tá? Então bem interessante. E a gente pode falar, né, desse desenho que foi feito, acho que em 2014, mais ou menos, essa pintura, mas tem também o mesmo pensamento, né, nesse trabalho da Helena Scott de 1869, que eu acho muito legal, essa ilustração meio científica, né, mas mesmo assim a gente vê o uso principalmente de contrastes, né, para trazer o olho para cá, essas partes menos detalhadas e mais claras, próximo de uma sombra bem escura, elas ajudam a trazer a leitura para cá, né? Esses detalhezinhos mais coloridos, eles guiam um pouco o olhar para passear aqui mesmo, né? Lógico, ela tá tentando ser bem fiel à cobra, né? Por ser mais na direção científica, mas também tem o lado artístico trabalhando aqui, né? Então, como que a luz e sombra e a reflexão podem ajudar também a não ser tudo, né, nessa pegada, nesse claro aqui, né? A região de claros e escuros bem mais organizada, né? E as texturas aí bem trabalhadas, né? Desenhos que devem levar muito tempo para fazer, né? Imagina fazer todas essas escaminhas, né? Que a cobra tem. Então acho que mais uma vez também é uma lembrança da gente tomar o tempo que é necessário para terminar uma peça, né? E com calma, né? Diferente um pouco do que a gente vê nesse aqui do Jonathan Bach pro Jungle Book também, que aí ele vai mais na linha provavelmente até um pouquinho de textura de foto aqui, ou algumas, né, alguns padrões de textura para dar um pouco dessa leitura maior, mas por mais que seja mais fotográfico, né, mais fotorrealista, tem de novo o lado artístico, né? Como colocar grandes partes em sombra e trazer a leitura para um ponto que às vezes, ó, essa aqui vai gerar quase que uma seta para você vir para o ponto focal, né? Então todos esses elementos eles me ajudam a trazer para a leitura principal, para a região que é o ponto focal da minha imagem, né? Então muito bem organizado, transmite muito a textura, transmite meio que o úmido ali da textura da cobra, mas sem perder o lado artístico, tá? E aí, por fim, antes de entrar nos meus exemplos, aqui a gente dá uma olhada no que eu fiz e o que eu apanhei também com relação a isso. Essa enguia aqui do Mark Newman eu acho muito legal. Ela é mais estilizada, né, em certo sentido. Ela é bem realista também, mas se a gente for pegar o do Vance Kovacs ali, também é bem estilizada, né? Então, simplificar certas coisas e dar mais detalhe para outras, né, eu acho que é uma forma legal de pensar a simplificação. E aí, se a gente for para o cartoon, né, pegar o Jungle Book também, mas aí lá de trás, né, nesse caso essa imagem do Frank Thomas, é muito legal como simplificou total, mas sem perder a densidade de detalhe na região da cabeça, né, que é para onde a gente vai olhar mais, né? Então até esses detalhes da pele, da escama e tal, eles funcionam super bem aqui na cabeça. E aí as bolas também, né, de detalhamento aqui, da textura da cobra, elas vão diminuindo, né, e aumentando o tamanho e menor densidade, consequentemente, se aumenta o tamanho, no meio, para o olho simplesmente passar, e aí as pontas são menores, por anatomia também do animal, ou
um pouco de decisão de estilo, né? De ficar um pouco, quase que um pescoço e um peito, né? Um tórax aqui. Então tem quase que uma construção de humanizar um pouquinho, né? E ao mesmo tempo ajuda a gente a trazer a leitura para cima, né? Aqui também acho ótimo Sir Hiss, né? Do Robin Hood. Muito legal a forma o que eu mais gostei aqui foi o uso das linhas, mais uma vez, igual a gente viu na K ali do Jungle Book, animação. Eita, tô numa cor aqui que vai estar igual quase. A utilização dessas linhas aqui de contorno, né, elas dão volumetria para a forma, né, assim como a gente tinha falado ali dos cilindros, né, mas ao mesmo tempo elas dão também textura e aumentam a densidade de detalhe para trazer a leitura mais para a cabeça, né. Então acho bem legal, uma solução muito interessante, um pouco parecida com o que tinha na K aqui, mas na K eu acho que foi feita de uma forma menos orgânica até. Né? Aqui tem menos. Aqui é mais regular e aqui tem mais irregularidade, né? O que acaba trazendo um pouco a leitura um pouco diferente. Só voltando aqui um segundo para falar um pouco dos cilindros. Né? Aqui eles são bem visíveis, né? A gente vê todas as linhas de contorno aqui. Aí aqui ela começa a virar para o outro lado, né? Aí aqui ela também está virada para lá, aqui ela já virou para cá de novo, aqui ela já está virando para cá de novo, né? Que é um pouco baseado no onde está o observador, né? E para que direção isso aqui está virando, né? Então é bem interessante olhar isso aqui, os detalhamentos, eles ajudam super a gente a entender mais sobre como transmitir volumetria em uma renderização super simples, né? Porque aqui não tem muito detalhamento, né? Aqui fica muito mais difícil de ver, né? Tanto aqui quanto na do Jonathan Bach fica mais difícil da gente ver. Aqui no James Gurney a gente vê mais disso também, né? A gente vê os detalhes seguindo um pouco esse cilindro, né? Aqui ela vai ficar mais reta, que é mais na frente do observador, e ela vai ganhando mais essa forma circular, né? Aqui tem um pouquinho mais. Você vê que o detalhe ele segue meio que o cilindro que estaria por baixo, né? E aí algumas regiões vai ser realmente mais reto e depois ele vai começando a virar, né? Então acho que é um bom exercício para esse tipo de leitura. Coisas que eu não necessariamente acertei bem quando estava fazendo os meus, né? Vamos dar uma olhadinha nos meus aqui, que eu acho que são exemplos interessantes dessa organização de leitura, né? Então, tentei inicialmente fazer de referência fotográfica aqui, apanhei bastante, né? Ficou uma textura bem uniforme e meio tediosa, né? Ela muita repetição e pouca variação, né? Então aquela relação de unidade com variedade que a gente vê em composição, né? Muito pouco aqui. Eu poderia ter, né, simplificado um pouco algumas dessas daqui, né? Como eu falei ali na Sorry Kim, né? E trazer um pouquinho mais desse detalhamento para as regiões da borda aqui, né? E aí guiar um pouco mais o olhar com relação a essa parte, né, do cilindro, né? Porque vai ter um cilindro um pouco mais expressivo aqui em algumas regiões, né? Eu tenho que realmente pensar como que o cilindro funciona aqui, né? E como que eu trago um pouco dessa leitura para dar a volumetria. E aí eu fui fazer uma cópia, né, da Sorry Kim, para tentar entender um pouquinho, né, como que ela fazia, como que ela organizava. Não foi uma cópia tão bem sucedida, mas eu gostei da qualidade geral do trabalho. É difícil pra caramba, encorajo vocês a fazer, né, e experimentar um pouquinho. Mas aí eu acho que eu fui entendendo um pouco mais certas coisas, né? Nesse caso aqui eu acho que eu já fui muito mais feliz em baixar os valores na região aqui dessa nadadeira para trazer a leitura para cá. Aqui tem contraste bem grande, tem uma relação
quase que de luz e sombra aqui. Você vê que a parte que bate luz, ela tem muito menos detalhe para o seu olho poder andar muito mais aqui em cima, né? E aqui tem muito, vai aumentando a densidade de detalhe. Acho que essa parte aqui ficou um pouco bagunçada, ela poderia ser um pouquinho mais simplificada, talvez funcionasse um pouco mais, né? E ir diminuindo a quantidade desses detalhes aqui. Mas acho que já foi um avanço, né, para melhorar um pouquinho a leitura. E aí eu fiz alguns, né? É legal fazer vários. Esse aqui eu apanhei bastante, né? Tentei detalhar ainda mais. Na verdade, eu fiz esse aqui primeiro. E de novo, gostei da forma como eu resolvi. Ó, tentei diminuir um pouquinho, como eu tinha falado aqui, a densidade de detalhes aqui. Acho que ficou solto, né? Acho que tem uns pesos aqui atrás que acabam chamando bastante a leitura para cá e não para cá. Eu acho que eu fui mais feliz na forma como a leitura vem para o ponto focal nessa imagem aqui do que na outra, né? E aqui também eu acho que funcionou. Talvez pudesse baixar ainda um pouco mais, né, o valor aqui atrás, né? Pegar alguma coisa como um degradê aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Selecionar a imagem. E aí meio que, né, baixar um pouquinho o valor aqui atrás. Aí a leitura vem quase que com uma perspectiva atmosférica, entre aspas, né, debaixo d'água. E aí a leitura vem muito mais aqui para frente, né? Então uma forma interessante de talvez ou baixar os valores aqui, né? Aumentar o contraste aqui. Então o valor aqui que está um pouquinho mais alto, eu consegui fazer um pouquinho mais, né, de um valor baixo aqui. Em alguns detalhes aqui, assim como eu fiz no outro, para dar um pouquinho mais dessa sensação de volumetria, né? Aqui eu baixei bem mais do que talvez deveria, né? Então fazer um equilíbrio entre as duas coisas é uma boa, né? Até usar um pouquinho mais dessa sombra aqui, talvez até blocar mais, né, essa parte aqui de trás num valor um pouco mais baixo, para ajudar a aumentar o contraste e trazer a leitura para cima. Tá? Então, vários experimentos, né, que a gente vai fazendo e vai tentando melhorar aos poucos. Aí eu fui para as cobras, apanhei para caramba de proporção, né, a cabeça ficou muito grande, né, essa distribuição de densidade, eu acho que eu fui feliz nessa região aqui, né, então ter menos detalhe na parte que está reflexiva e de luz e mais detalhe na textura, na sombra, né, ainda não acho que funciona exatamente, mas foi o que eu experimentei fazer aqui. Então é um exercício, né? Outros exemplos. Aqui eu perdi bastante o volume, né? Então você vê que essa região aqui ela ficou muito mais fina, né? Então eu poderia ter um pouquinho mais desse volume constante. Aqui está funcionando mais. Aqui tem até um pouco dessa coisa que a gente viu meio hexagonal ali, né? No desenho do Jonathan Koo. A forma ela é mais hexagonal nessa cobra, né? A cabeça até lembra bastante aquela forma mais piramidal, triangular, assim, que a gente viu lá no exemplo do Jonathan Koo, né? Mas tomar muito cuidado para não perder a volumetria, seja na textura, né? Então, para onde que está indo esse cilindro? Ele está girando para cá ou ele está girando para o outro lado? Mesmo que não for um cilindro, né? As linhas de contorno podem ser mais retas assim, mas eu tenho que respeitar elas. Então, nesse caso aqui, talvez fazer algumas linhas que viessem mais aqui e dessem um pouco dessa textura da parte de baixo, né? Poderiam me ajudar um pouco nessa leitura, né? Apesar de eu achar que ela está indo um pouco mais para baixo ainda, né? Aqui também essa textura, né, um pouco mais aparente. Aumentar o tamanho, né, da cobra como um todo aqui. Ajudaria a manter mais constante e aí as curvas de contorno aqui ajudando, né, a dar essa volumetria. E aí tomar cuidado também com o quão rápido tá, né, ficando mais fino em direção à cabeça. É assim mesmo? Tem que ser assim? Então, talvez aumentar um pouquinho aqui, eu ganho um pouquinho mais de volume, né? Eu acho que já funciona um pouco melhor do que como estava antes.
Né, fiz um exercício com uma enguia bem difícil, né? Tem muito menos detalhes e texturas para a gente ancorar a leitura, então acabei trazendo mais para essa região. Não acho que foi tão feliz, mas é legal trazer o que a gente não foi tão feliz aqui também. E eu acho que esse aqui foi um dos que eu mais acertei, apesar de achar que as proporções poderiam ser um pouquinho diferentes. Né? Você tem um decaimento talvez maior, eu acho que essa região aqui ficou um pouquinho grande, né? Mas aí tem um decaimento que vai, né, afunilando até o final. Acho que fui bem feliz aqui na distribuição de texturas e o ponto focal bem trazendo para o rosto, né? Então trazendo esses pontos de valor aqui para levar a leitura aqui para cima, alguns contrastes bem interessantes aqui em cima e tal. Eu acho que eles ajudam bastante a própria língua e olho, né? São elementos anatômicos que a gente acaba indo olhar. Eu só acho que ela ficou talvez um pouco curta. Ela poderia ser um pouquinho maior na base, né? Se a gente pegasse essa região aqui toda, né? E aí vou ter que achar ela aqui. Eita. Se eu pegasse essa região toda, né, e aumentasse um pouco, sei que vai perder ali a parte de contato, né? Mas se eu aumentasse aqui um pouco, para mim ela começa a funcionar um pouco melhor. Talvez ficou um pouco grande nesse caso agora. Opa. Aí, é isso aqui que eu quero. Então achar qual que é o limite aqui que mais funciona. Talvez esse aqui funcione um pouco mais do que como estava antes. Eu acho que sim. Ou um meio do caminho entre os dois. Enfim. Mas isso só para a gente pensar, né, que manter a proporção ela é super importante. Beleza? É isso nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Trazer os outros elementos aqui. Experimentem um pouco, comentem aí no vídeo o que vocês experimentaram, qual a maior dificuldade que tiveram. Vai ser legal trocar algumas experiências. Se gostou do vídeo, um like sempre ajuda, né? Lembra de deixar aí. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Se você já está inscrito, obrigado por voltar. Espero voltar com muitos outros tópicos igual a esse no futuro. Beleza? Um bom dia para todo mundo e é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.